É isso aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só fechar aqui o aparato do nosso. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tô fechando aqui o YouTube, que ele não quis a gente hoje lá, mas a gente vai mostrar aqui nessa live o que é ser líder, né? Vou trazer o conteúdo para vocês. Eu vou ser um pouquinho mais rápida para poder trazer todo o conteúdo dentro do tempo que eu ia fazer uma aula, né, maior lá. Então talvez eu precise interromper aqui quando for uns 58 minutos e aí depois a gente começa de novo. Pessoal, cadê vocês? Vamos chamar o pessoal lá no grupo. Pode avisar a galera que nós estamos ao vivo, que nós estamos online. Vamos falar como se tornar um líder mais produtivo aqui hoje. Quero contar um pouquinho da minha história para vocês, quero falar de insights muito legais que eu tive hoje sobre liderança. E olha só, quero todo mundo aqui, então chama o pessoal, vai lá no grupo, vê se pega o link lá, dispara essa live para mais gente, vai ser um webinário muito legal, tá bom? Nós não vamos deixar essa live salva, hein? Acabou aqui, acabou. Ninguém mais vai ter essa aula, então só quem tiver aqui. Vou dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Infelizmente, nós tivemos um atraso considerável aí. E vocês vão entender um pouquinho sobre liderança aí, tá vendo? O que a gente faz na vida quando tudo vai contra líder? Sabe aquele dia que você começa e tá tudo atrasado? E aí, como é que as coisas acontecem? O que você faz para resolver isso tudo? Como é que você resolve? Se a tua equipe chega atrasada, se o microfone não funciona, se acaba a energia no lugar do evento. E aí, vai deixar de fazer? A gente tem que descobrir um meio. Olha, nós aqui tentamos tudo, viu? Eu tô com minha equipe junto aí comigo. Tentamos entrar em outras contas do YouTube. Foi um bug do YouTube mesmo, viu? Então, eu acho assim, é uma frase que eu uso muito, né, dentro dos meus treinamentos. Tudo acontece como tem que acontecer. E se aconteceu desta forma, é porque tinha que acontecer desta forma, né? O que eu vou fazer? Eu vou disparar essa live aqui para um monte de gente. Vamos chamar a galera para participar conosco, né? Porque afinal de contas, nós estamos aqui, nós queremos contribuir, nós queremos trazer aí conteúdo. E já que era para ser aqui, então vamos fazer acontecer aqui, né? Vamos lá. Isso não vai mudar nada para você que está lá no grupo do WhatsApp. Quem está lá no grupo do WhatsApp tem exclusividades, né? Então, quem está aqui nessa live e ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, corre lá no link da bio, clica lá, pega lá o contato do WhatsApp, entra no WhatsApp nosso. Para quê? Para você ter esses conteúdos exclusivos, essas coisas que vão acontecer só por lá, tá bom? Pessoal, então eu já vou começando aqui, eu só tô disparando um pouquinho chamando o pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? O objetivo aqui hoje é dar uma aula, então é mais do que uma live, é aprofundar conteúdos. Então tragam aí papel e caneta, porque teremos grandes ensinamentos hoje, algumas coisas que normalmente eu não trago. Vou falar um pouquinho de comportamento, né? Algumas pessoas responderam para nós o questionário, né? E lá no questionário colocaram a dificuldade da comunicação. A equipe não faz o que eu peço, a equipe não entende o que eu peço. Então, calma lá, a gente vai falar sobre isso hoje. Boa noite a todos que estão chegando, Pri, Suelen, Rodrigo, Igor, obrigado pela presença, fiquem comigo aí até o final, vai valer a pena, tá bom? Ajuda a galera a chegar aí nessa live. E eu já vou começar porque, né, o Instagram infelizmente dá esse tempo pra gente, a gente tem que correr. Pessoal, sabe como que eu quero começar essa live? Então eu quero começar trazendo um exemplo de hoje do que aconteceu. Olha, o roteiro vai mudar um pouquinho, mas vai dar certo. Quero dizer que hoje fui fazer a visita num lugar que eu trabalhei, né? Há muitos anos atrás aqui em Brasília. Eu fui agora como empresária mostrar uma proposta para eles lá. E eu fui recebida de braços abertos, eu fui gerente dessa academia. E eu fiquei muito feliz, porque assim, quando a gente faz um trabalho bem feito, um trabalho com amor, e a gente sai com as portas abertas, me surpreendeu. As pessoas lembraram de mim faz 12 anos, né? A academia tem 15 anos, eu fiquei os 3 primeiros anos da academia lá com eles. Então, depois de 12 anos aí, eles lembraram do meu trabalho. Até o manobrista que estava lá lembrou de mim. Então, assim, olha que gostoso. Eu quero trazer esse exemplo na prática.
de como é bom a gente fazer um trabalho bem feito de liderança, né, de trazer resultado. E aí quando você vem com uma outra proposta, hoje eu tenho a minha empresa que desenvolve pessoas, que desenvolve liderança, e eu levei essa proposta lá para academia, né, porque é o meu know-how também, fiquei quantos anos trabalhando em academia, e assim, eu fui muito bem recebida. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é: líder tem que ter paixão, líder tem que ter amor, líder tem que fazer porque ama pessoas. E naquela época, 12 anos atrás, acreditem, eu era uma líder perebinha. E eu tinha essa dificuldade que você tem aí, ó, da equipe entender o que eu tava falando, de eu ser muito dura com a equipe, das vezes da equipe fazer mais por medo do que por respeito, da equipe fazer mais porque eu mandei do que porque eu pedi. Então tudo isso aconteceu lá atrás e ainda assim eu consegui entregar um bom trabalho, um bom resultado. Então não se desespere, dependendo do ponto que você está na sua liderança, acredite, existe um caminho, né, para você melhorar cada vez mais e você já dá algum resultado. Você já é líder, né? Coloca isso aí na sua cabecinha e no seu coração. E aí eu queria dizer para você o seguinte: de onde vem a palavra líder, né? A nossa liderança, ela vem muito do termo americano líder mesmo, que significa chefe, que significa o servir, né? E aí eu achei uma concepção da palavra líder muito legal, que é o significado do líder na língua celta. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é o que vai na frente. É o que vai na frente. Ah, deixa eu falar com o Washington Rodrigo aí, para você voltar numa live aí depois. Eu dei indicação de 8 livros lá de liderança, viu, gente? Volta lá quem quiser saber de livro de liderança. Então, eu tava vendo assim, qual é o sentido da palavra líder, né? Líder é o que vai na frente. Líder é o que vai e faz acontecer. Líder é o que assume os riscos, né? E aí eu quero trazer para vocês aqui hoje algumas coisinhas, só para vocês saberem o que vai acontecer nessa live. Eu vou falar 3 formas de você se tornar líder, aí eu quero que você descubra. Me fala aí quem já é líder, quem já lidera a equipe, né? Ou já liderou. E aí eu quero que você descubra se dessas 3 formas que líder você foi, como é que você virou líder, tá? Não é como você é líder, como você virou líder. Existem 3 formas da gente virar líder, tá? E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês. Vou falar um pouquinho também sobre poder e autoridade. Vou falar um pouquinho também das qualidades essenciais e da comunicação assertiva. Olha, tem bastante gente aí que é líder. Legal, então acompanha aí que lá no meio da live eu vou falar sobre isso. E aí, gente, por que eu venho falar de liderança com vocês? Sabe por quê? Porque um dia, né, eu comecei a ser líder. Eu comecei a liderar, gente, é muito louco. Eu liderava naturalmente desde criança, assim, era os jogos que a gente ia fazer da brincadeira de rua, aqueles atravessa a rua num pé, volta com o outro, sabe aquelas coisas, barra manteiga, não sei se você lembra, se é da era de vocês aí, mas desde criança eu sempre tava lá no meio, eu sempre tava lá correndo, só que daquele jeito, né, que nem um tratorzinho, né, mandando e desmandando e achando que tava fazendo tudo certo. Então, a liderança já estava ali em mim, só que ela não estava trabalhada, ela não estava ali tão desenvolvida. E quando é que eu percebi que eu precisava melhorar isso em mim? Quando é que foi que eu percebi que, olha, onde você vai, pá, você vira líder. Onde você vai, pá, você vira líder. Tá, mas as pessoas te amam ou as pessoas te temem? E eu comecei a perceber que as pessoas me temiam mais do que me amavam. E aí eu comecei a ir atrás destes porquês, né? Como é que eu faço para ser uma líder amada e não temida, né? Como é que eu faço para ser uma líder respeitada, né? E não odiada, ou que as pessoas têm medo da gente e fazem por medo. E aí eu vou contar um pouquinho dessa história. Eu atuo nessa área já desde 2003, né? Sempre estando ali na igreja, com cargo de coordenação. Eu fui coordenadora da Renovação Carismática Católica, eu fui coordenadora de banda, gente. Olha, eu já toquei em banda, né? Eu toco piano, eu toco teclado, eu toco violão, eu canto. E nessa época eu era a líder da banda, né? Então, assim, quando eu fui pensando nisso tudo, falei, gente, olha que história legal, né? E chegou um momento da minha vida em que tudo desmoronou. Eu não sei aí com você se você já teve esse momento onde tudo desmorona. A vida pessoal, a vida profissional, a vida financeira. E quando tudo isso começou a acontecer, eu comecei a me perder de mim mesma. E qual é a primeira coisa que a gente faz quando as coisas começam a dar ruim? A gente começa a reagir
contra tudo, contra o mundo, contra as pessoas, né? E foi o que eu comecei a fazer. E aí a minha liderança começou a ser uma liderança péssima, sério, eu comecei a deixar de entregar bons resultados. Eu conseguia entregar na faixa, na média, medíocre. E isso começou a me incomodar muito. Foi em 2013, eu já tinha tido empresa, né? Eu já tinha fechado duas empresas. E em 2013, né, eu entrei numa crise emocional muito grande, eu entrei num momento de dor muito grande e eu via que eu não conseguia, eu perdi as lideranças que eu tinha e eu precisei começar a galgar tudo de novo. Eu precisei entrar numa empresa como funcionária ali, comecei a começar degrauzinho por degrauzinho. E aí como foi que eu trouxe uma solução para isso? Eu fui atrás de me autodesenvolver. Sabe por quê? Porque a minha dor pessoal afetava as pessoas que estavam ao meu redor. As dores que eu sentia, os problemas que eu tinha em casa, os problemas financeiros, os problemas emocionais, os problemas de relacionamento, eles impactavam nas minhas ordens, eles impactavam nos meus comandos, eles impactavam na motivação que eu dava para a equipe, porque se eu chegava brava, a equipe ficava com medo. Se eu chegava azeda, a equipe já não queria conversar comigo. Se eu chegava irritada, se eu chegava estressada. Por quê? Porque eu trazia uma bagagem de casa. Então, sabe aquela famosa frase? Vida pessoal e vida profissional não se misturam. É balela, joga isso no lixo. Vida pessoal e vida profissional, elas não devem realmente ser misturadas no momento em que você está vivendo cada uma. Mas você é um ser que vive as duas vidas. Então, quando você entra no seu trabalho, você traz o que está acontecendo na sua casa. Assim, imagina teu pai com câncer, tua filha com câncer, alguém na UTI. Você vai trabalhar normal? Não vai. Mas a gente precisa aprender a gerenciar as emoções. E foi atrás disso que eu fui. Quando eu entendi que a minha dor emocional impactava negativamente no meu trabalho e no meu resultado, e que eu era a mesma pessoa e que a minha vida pessoal impactava na minha vida profissional e que era isso que me fazia ser uma boa líder ou não, eu comecei a trabalhar a minha vida pessoal. Porque é o que eu sou como pessoa, eu vou ser como líder. Então a liderança começa na gente. Quando eu começo a me liderar, quando eu começo a autoliderança, o desenvolvimento emocional, aí eu tô no caminho certo para poder liderar outras pessoas. Porque se eu não consigo gerenciar as minhas emoções, se eu não consigo entender que eu sou um ser dual, que eu vou levar assim, que eu vou trazer as coisas de casa, mas que eu sei gerenciar isso, né, me tornar vulnerável quando precisa, e que eu também sei fazer o contrário quando eu chego em casa, trazer os problemas do trabalho, mas sem deixar que isso afete a convivência com a minha família, gerenciando as minhas emoções com inteligência emocional, aí eu tô preparado para realmente liderar uma equipe, liderar um time e liderar um grupo. Se você não sabe a diferença deles ainda, corre lá nos nossos Reels que tem a explicação e a diferença desses três. Ângela Torres, para você que está entrando aí e não me conhece, eu sou formada em Educação Física, atuei na área há 25 anos, né? Desde que entrei na faculdade já comecei com estágios, por isso que deu 25 anos. E em 2003 eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas, eu comecei a dar treinamentos, eu comecei a desenvolver mais na área técnica. Eu dava treinamentos muito técnicos, eu desenvolvia as pessoas nas áreas técnicas de venda, de comunicação, né? E foi em 2018 que eu comecei profundamente essa mudança. 2015, lembrei, 2015 no AI, Atitudes Empreendedoras. Foi um curso empreendedor e eles pegaram os primeiros módulos só de autoconhecimento. Foi ali que eu entendi que eu precisava mudar o meu interior para que o meu exterior pudesse ter os resultados que eu precisava. E aí, todas essas dúvidas, né, de como é que... E até hoje, tá, gente? Como é que eu, Ângela, posso ser uma líder melhor? Né? Onde é que eu estou errando? Por que é que as pessoas fazem comigo, mas não se tornam minhas amigas? Porque as pessoas não vivem um propósito junto comigo. Comecei esse movimento em 2015, em 2018 ali fui para o IBC, comecei a fazer alguns cursos na área de coach, fiz meu MBA de gestão empresarial todinho lá. Por que eu fiz o MBA de gestão empresarial num Instituto Brasileiro de Coaching que é voltado para pessoas? Sabe qual é o propósito, né, do IBC? É transformar pessoas. E eu me identifiquei com isso. E ele fala que empresas são pessoas gerindo pessoas o tempo inteiro. E ele diz que quando a gente está num processo de coach, ali são duas almas. É uma alma tocando a outra. Então,
Eu comprei essa ideia e comecei a fazer o meu autodesenvolvimento todinho através dali. Então vamos lá, eu quero começar a trazer para você o que foi que eu aprendi, né? E que, olha gente, são 25 anos aí de profissão que eu estou sendo líder. O que eu fiz com isso? Eu trouxe isso tudo e vou passar para você e mostrar para você como se tornar um líder mais produtivo em 10 semanas que eu consegui fazer em 25 anos. Olha que legal. E funciona, né? E funciona. Deixa eu ver o que a Suelen escreveu aqui. O que eu sou como pessoa, eu sou como líder. Isso mesmo. Obrigada, Suelen, por ter colocado aí. Pessoal, então vamos lá. Eu quero começar contando para vocês sobre as três formas que a gente é instituído como líder, né? E vocês que me responderam aí dizendo que são líderes, a primeira forma de você ser instituído como líder é quando você olha assim e fala, poxa, eu tenho dom para isso, eu tenho dom para ser líder. Então eu vou estudar, eu vou batalhar pela vaga, eu vou atrás e eu vou ser líder. Desculpa, gente. Deixa eu contar para vocês uma característica da liderança, ó, na prática. Eu tô com um processo alérgico, uma rinite violenta. E quem tem rinite sabe que a garganta coça e o nariz também. Então, desculpa se em alguns momentos a coisa dá uma engastalhada aí. É que tô assim desde segunda-feira por causa das queimadas e tal. E aí a rinite deu uma atacadinha de ontem pra hoje meio brava. Então, o primeiro jeito de você ser instituído como líder é quando você vai lá, você estuda, você batalha, você corre, você faz. E a gente chama isso de autodeterminação, ou seja, não foi natural. Você viu que você tem algumas competências técnicas, você viu que você tem empatia com as pessoas, que o seu perfil dá tanto tecnicamente quanto ali, né, na coisa de mexer com as pessoas, é legal. Então você começou a estudar e foi atrás da sua oportunidade e virou líder. Quem aí se identifica com esse tipo de liderança? Olha, foi assim que eu me tornei líder. A minha primeira liderança, tô falando da primeira liderança que você teve na sua vida. Como foi a sua primeira liderança? Foi por autodeterminação, né? A segunda forma é a imposição. Sabe quando não tem mais ninguém para assumir uma liderança? Não tem mais ninguém para assumir a liderança. E aí o que você faz? A pessoa fala assim, bom, você que já conhece todo mundo, já conhece todo o processo da empresa, vem ser nosso líder. Né? Aí a pessoa começa a estudar desesperada e às vezes se torna um excelente líder. Por isso que eu falo que todo mundo pode ser líder. Todo mundo pode ser líder. Hoje entrou um podcast, meu primeiro podcast. Eu vou postar depois aqui nos stories com o André, lá de Bauru. Ele me convidou pra gente falar de liderança. Ele tem um canal que fala muito pra indústria e ele me chamou pra falar da liderança no mundo corporativo. E aí a gente tava falando sobre isso. Ele falou assim, Ângela, qualquer pessoa pode ser líder? Eu falei, sim, qualquer pessoa pode ser líder. Mas aí é isso. Algumas pessoas, elas vão e desenvolvem a liderança porque elas querem, que é a autodeterminação. Outras pessoas caem de paraquedas, viram líderes e aí começam a se desenvolver, que é a liderança imposta. E estou falando da primeira liderança, que depois disso aí você vai pegando uma liderança atrás da outra. E por fim, a liderança natural. Ou seja, aquela que você tá ali, você começa a fazer as coisas, você começa a servir, você começa a aprender, você vai se adiantando em relação às outras pessoas, você vai se movimentando e quando você vê, tá todo mundo seguindo você. Às vezes você nem tem o cargo de líder, mas todo mundo faz. O líder que tá lá instituído pede uma coisa, todo mundo olha pra você tipo assim, ei, a gente pode fazer isso mesmo? Você concorda? A tua palavra às vezes se torna mais forte que a palavra do dono da empresa. O dono fala assim, vamos colocar este pilar em tal lugar. Aí a pessoa sabe que por competência, por experiência, pelo jeito de falar com todo mundo, que o fulano teria uma opinião. Fulano, o que o dono falou, você acha que é isso mesmo? Acontece, gente. E essa é a liderança natural. Essa pessoa agrega pessoas, agrega valores, enfim. Então, para você aí que tá aí comigo, me conta, a sua primeira liderança, ela veio como? Ela veio naturalmente, a minha veio naturalmente. Eu nunca disputei um cargo de liderança, em todos eles eu fui convidada a ser líder, eu fui convidada a ser coordenadora de grupo de oração, eu fui convidada a ser coordenadora da banda, eu fui convidada, porque eu tava ali sempre servindo e fazendo, porque o líder serve, ele vai lá e faz, ele opina, mesmo quando ele não é da hierarquia. Eu lembro que eu sentava na mesa redonda lá com um monte de gente em faculdade, eu fui
eu fui a representante de sala da minha turma da faculdade e eles me escolheram para ser oradora da turma naturalmente. Não teve nem eleição. Eu lembro que na minha turma de educação física não teve nem eleição. Por que você não vai? Que a gente tá sem ninguém mesmo. Você sempre tá lá brigando pela gente lá. Por quê? Porque eu ia lá e fazia. Tinha uma coisa errada, eu levantava da carteira, eu ia lá e reclamava com o coordenador do curso. Eu ia lá e reclamava com a diretora do curso, né? Quando queriam trocar um professor, ninguém tinha coragem, eu ia lá e fazia. Então você vai se tornando líder naturalmente. Né? Então essas são as 3 formas da gente descobrir como é que a gente se tornou um líder, né? Todos nós, independente de como nós nos tornamos um líder, precisamos estar em constante, né, evolução e desenvolvimento. Gente, me dá um minutinho. Pronto, rinitezinho aqui sob controle. Bom, passando isso, agora vamos então para o nosso ouro em pó, né? Ouro em pó, gente, é conteúdo bom, é conteúdo de aula. Eu vou pedir só aí pro Bruno e a Bruna me avisarem quando perceber que a nossa hora tá chegando perto de 1 hora, se eu ainda tiver muito conteúdo para passar, porque a gente ia fazer essa live lá no YouTube para poder dar uma aula mesmo. Aí me avisa que a gente interrompe, retoma, começa de novo, tá bom? Mas vamos lá. Ai, gente, vai dar tudo certo. Quero falar sobre poder e autoridade. Poder é quando você impõe, você faz as pessoas fazerem o que você quer que seja feito, porque você mandou. Então as pessoas fazem pelo temor. Então alguém que tem poder, por exemplo, se aquele o ditador da Coreia apontar uma ogiva nuclear, ele tem poder. E ele falar assim: se você não fizer isso, eu aperto esse botão, e o país é bem mais pobre, o que o país vai fazer? Vai ceder. Por quê? Porque senão sabe que ele tem poder, sabe que ele vai fazer. Então, estou dando um exemplo bem metafórico, bem longe. Mas um líder que usa do poder, ele não consegue ter as pessoas que servem ele, né? As pessoas obedecem. Então, o líder poderoso tem pessoas obedientes. O líder que tem autoridade, ele consegue fazer as pessoas fazerem o que ele quer, porque elas acreditam naquilo que está sendo feito. É quando a gente começa a falar de propósito e causa. Então, assim, quando é por poder, a pessoa faz concordando ou não, acreditando ou não. Quando é por autoridade, as pessoas fazem porque elas acreditam naquilo. Elas sempre gostam de ajudar, elas sempre abraçam aqueles pedidos do líder. E eu tô trazendo isso porque é muito importante a gente parar para perceber que não existe aí um certo e o errado. Ai, Ângela, então quem tem poder tá errado? Não. Porque em alguns momentos, a gente precisa usar o poder e colocar a equipe na linha. Em alguns momentos, a gente precisa da autoridade e conquistar a equipe para que ela faça por escolha. Vou dar um exemplo. Chega uma escala de final de semana na academia. Eu preciso que aqueles professores estejam lá. Então não tem como. Só que é lógico que eu já tenho toda uma base de comunicação com eles que num determinado momento eu chego e falo assim: você vai fazer esta aula, você vai cobrir esta aula e você vai cobrir essa aula. Por que o fulano não cobre? Porque eu escolhi você, pelas suas competências, pelo seu tempo de casa e porque eu confio em você. Então assim, não tem outra opção. Aí se eu não fizer, bom, se eu não posso contar com você aqui, então, infelizmente, a gente vai chegar num momento que a empresa não vai mais precisar de você, porque se a gente não pode contar com você nesses momentos, é uma conversa mais séria. Ah, você tá me ameaçando e vai mandar embora? Não, eu estou dizendo que eu preciso de alguém que possa comprar essa briga comigo. Então, neste momento, não dá nem pra te pedir, tô dizendo que você não tem outra opção. Quando você não tem outra opção, é porque a gente tá meio que mandando mesmo, beleza? É assim. E aí, em outros momentos, você vai ter que usar da autoridade e trazer e conquistar. E como é que você usa a autoridade? Alavancando, né, os talentos da equipe. Então, quando você traz, por exemplo, esse poder de eu preciso que você faça, não tem outra pessoa, é você e ponto. Aí você vem com a autoridade, porque eu confio em você, porque eu gosto do seu trabalho, porque você sempre está comigo, porque na hora que você precisar eu vou estar aqui também para te ajudar, né? E aí uma via de mão dupla vai acontecendo.
E aí a gente chega na liderança, né? E aí, um dos livros que eu citei para vocês lerem é O Monge e o Executivo, que é um livro maravilhoso, tá? Um dos melhores livros de liderança. Foi o primeiro livro de liderança que eu li há muitos anos atrás. Esse livro meu desapareceu. E eu tô na casa de uma amiga aqui hoje em Brasília e ela também já leu. Eu perguntei, você tem o livro aí para eu poder mostrar na live? E ela falou assim, amiga, meu livro desapareceu. Eu falei, gente, tem algum duende aí querendo ser líder, passando nas casas e catando o Monge Executivo. Da casa da minha mãe sumiu, o meu sumiu, da casa da minha amiga aqui também sumiu. Mas é um livro muito bom para vocês lerem, tá? Porque é um livro de um grande executivo que ele vai para um mosteiro e lá ele tem grandes lições de liderança. E eu trouxe aqui o conceito de liderança do Monge Executivo, um dos, tá? Tem vários, que é: liderança é exercer influência sobre os outros, né? Estar disponível para todos, liderança é exercer influência sobre os outros, estar disponível para todos e lembrar que se requer uma enorme doação pessoal. Essa frase para mim fala tudo sobre liderança. Uma doação pessoal. Aí começa as perguntas que foram feitas para mim. Ângela, eu falo com a minha equipe e ela não me ouve. Ângela, eu peço as coisas para minha equipe e eles não fazem do jeito que eu quero. Ângela, o meu problema é que eu organizo a equipe, os donos da empresa vêm e falam de outro jeito. Ângela, o meu problema é que... E aí começa, né? E, gente, se eu já passei por isso, já, direto. Oi, Ale, direto, as minhas equipes. Eu pedia uma coisa e fazia outra. E olha que interessante, eu vou trazer um exemplo prático. Eu lembro... em Ourinhos, isso foi na academia de Ourinhos, que a gente estava com uma equipe. E aí eu fiz uma reunião com eles. Ficou claro? Ficou. Certeza, né? E aí, no dia seguinte, eu fui ver as tarefas, não estavam feitas. Aí tivemos uma reunião 2 dias depois, eles não conseguiram entregar. Beleza. Vamos reunir de novo, vou explicar de novo. Vocês entenderam como é que é? Entendendo? Tá claro para vocês? Não, tá claro. Desceram lá, era a minha equipe de venda. E não conseguiram fazer. Aí na terceira vez, eu lembro que eu tava muito irritada, porque assim, eu precisava do resultado da equipe, né, vendas. E aí a dona subiu lá na sala de reunião, ela viu que eu tava brava, que eu tava olhando algumas coisas no quadro lá que tinha escrito. Ela falou, o que foi? Eu falei, eles não estão entendendo o que eu tô falando. Será que eu vou ter que desenhar? Ela falou, vai, desenha pra eles. Eu falei, como assim? Ela falou, senta do lado deles e desenha o que você tá falando. Talvez eles sejam mais visuais do que verbais. Comunicação assertiva é você entender como o outro te entende. Não é fácil, gente, é um desenvolvimento diário, tá? É a gente querer se desenvolver todos os dias. E aí eu fiz isso. Eu sentei com eles e desenhei o processo. Olha, daqui você faz isso, você pega esse papel, responde essas coisas, esse papel vai pro computador, você digita. E aí as coisas começaram a acontecer e foi maravilhoso. Então, assim, eu falei uma coisa brava, mas que fez muito sentido e que realmente ajudou e resolveu. Então, a comunicação assertiva, já tô entrando aí, né, num outro momento, é você entender que é como o outro me ouve, né? E, gente, é possível a gente conseguir desenvolver isso tudo em 10 semanas? É possível eu conseguir melhorar o meu jeito de ser em 10 semanas? O que eu quero te dizer é o seguinte, sim, porque se você não der o primeiro passo para uma mudança, nada vai acontecer. Eu vou dar um exemplo de um colega que está passando por uma mentoria lá do IBC, e dentro das tarefas que ele recebeu foi de aprender a ouvir mais na essência a equipe dele, né? E a gente pediu para ele anotar em 30 dias, todos os dias no final do dia, se ele conseguiu ouvir na essência ou não. Ele é um CEO, tá? Então, cada pessoa que chega para conversar com ele, ele já tem aquilo na cabeça que ele quer e que ele não quer e pronto, e ele não ouve na essência. E aí ele começou a fazer, ele começou a perceber o quanto ouvir na essência começou a trazer mais resultado. Ele começou a anotar. Olha, 10 pessoas vieram falar comigo, das 10, 3 eu ouvi na essência, 7 eu não ouvi.
Então a gente vai desenvolvendo, né, algumas técnicas, algumas coisas que em 10 semanas você vai ter um comportamento diferente, obviamente. E aí eu quero trazer para vocês hoje, agora chegou, né, uma parte do conteúdo que eu amo, Conta aí pra mim, pessoal, qual tem sido a maior dor, a maior dificuldade de vocês aí na liderança? O que vocês gostariam mesmo de aprender comigo aí, né? Qual que é a grande dificuldade hoje com a sua equipe? Também é a comunicação assertiva, porque é o que eu mais tenho escutado. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu até escrevi aqui pra não esquecer, ó. 1, 2, 3, 4. Eu morei em 5 estados diferentes. Eu morei em São Paulo, eu morei em Minas Gerais, eu morei em Goiás, Paraná e Distrito Federal. Eu viajei por todos eles, eu atendi cidades em todos eles. Em São Paulo foi onde eu mais, né, interior de São Paulo, onde mais cidades eu conheci. Minas Gerais foram poucas. Goiás, interior de Goiás, algumas também, umas 5 cidades. Paraná, eu conheci umas 5 ali, foi Londrina, Bandeirante, Cornélio Procópio, acho que foram essas, Cambará, que eu atendi. E Distrito Federal, né? Brasília, Cidade Ocidental, Riacho Fundo, Águas Claras, Taguatinga, atendi em todos esses lugares. E sabe o que acontece? Só muda de endereço. Em todas estas cidades, todas as empresas que conversam comigo têm problema de liderança. O dono fala assim: meu líder não entrega os resultados que eu quero. Os meus líderes são competentes na área técnica, mas eles não conseguem liderar as pessoas. Hoje a conversa que eu tive foi essa também. Ouvi hoje de uma empresária aqui. Ângela, são umas gracinhas, motivam os clientes, mas não sabem falar para a equipe, não pode, faça assim, faça assado, agora é hora de, não pode mexer no celular, tem medo, né? Das maiores dores do líder é o medo de falar e ser desaprovado. Vocês também sentem isso aí? O medo de eu falar e a pessoa deixar de gostar de mim. O medo de eu falar e as pessoas levarem para o lado pessoal. Então eu vou dar algumas dicas aqui, que é essas dicas que eu quero trazer para vocês, de como melhorar a sua comunicação para que ela fique mais assertiva. Papel e caneta na mão, tá aí? E aí, quero que vocês conversem um pouquinho comigo. Me conta aí, de onde vocês são? Quem aí é do estado de São Paulo? Tem alguém aí de Minas Gerais? Tem alguém do Paraná aí? Quero saber se tem alguém das áreas onde eu já passei, para a gente poder conversar um pouquinho aí. Bom, vamos lá. Eu quero falar com vocês, então, sobre perfil comportamental. Algumas pessoas já passaram por um treinamento comigo, então sabem um pouquinho mais sobre os perfis. Mas, acreditem, gente, um workshop de perfil comportamental, ele dura no mínimo 2 dias, tá? Dá pra gente fazer aí 16 horas e não falar tudo. Então, quem já participou de algum perfil comportamental comigo, né, vai entender algumas coisas que eu já falei aqui e outras pessoas vão se encantar e vão entender que tudo parte daí. Ó, São Paulo, Pederneiras, conheço também, tenho clientes aí. Ó, vai fazer sentido pra você. Tá? Quem é que fala demais como líder, o líder que fala de menos, o líder que escuta menos, o líder que é mais duro, o líder que é mais manso, a gente vai começar a entender isso agora. Então anota aí. Existe um teste de perfil comportamental que chama DISC Assessment, tá? Eu sou analista comportamental, licenciada pelo IBC, eu tenho a certificação internacional desse método e eu estou indo agora em junho para mais uma graduação de analista comportamental. Então é uma coisa que eu estudo muito profundamente, porque depois que eu comecei a estudar os perfis comportamentais, começou a ficar menos difícil para mim me comunicar com as pessoas, menos difícil. Então, olha só, eu reconheço hoje que uma das minhas maiores dificuldades é a minha comunicação, tá? E vocês aí, ó, já tem uma respostinha aí, eu acho que eu falo demais, né? Tem gente que tá aqui na live que tem um gestor aí que fala demais também, né? E é muito legal. E vocês percebem como é que eu lido com o gestor que fala demais? A gentileza de pôr a mão no ombro e obrigado pela sua contribuição, posso pegar a palavra agora? Lembra disso? Então, olha só, são 4 perfis dentro do DISC Assessment. Nós temos o executor, nós temos o comunicador,
nós temos o analista e nós temos o planejador. Se alguém quiser ir anotando aí para ir ajudando o pessoal aí na live, executor, comunicador, analista e planejador. Os nomes já ajudam, né? Executor é aquela pessoa que executa. Meu, pôs na mão, ele vai fazer. Pôs na mão, ele vai fazer. Pôs na mão, ele vai fazer. O comunicador é aquele que adora falar com pessoas, adora estar em cima de um palco, adora chamar a galera para fazer as coisas, adora reunir as pessoas. É muito de pessoas o comunicador. Provavelmente, Washington, você deve ter aí uma veia forte no comunicador, tá? Aí, depois, nós temos o analista. O analista é o cara que gosta da estabilidade. Ele gosta de dados para tomar decisão. Ele gosta de entender certinho o que está acontecendo. É um cara com uma energia mais tranquila, mais centrada, mais interna. Ele não se preocupa muito com o que está acontecendo. Ele é muito focado em tarefa, ele não é focado em pessoas. O executor também é muito focado em tarefas, mas não é em pessoas. O executor, ele é focado em tarefas práticas, grandes, barulhentas. O analista, ele é focado em tarefas de análise de dados, de análise de opções, de objetivos, né? Ele quer ver todos os ângulos, todas as perspectivas. E aí nós temos o planejador. O planejador é aquele cara mediador. Ele gosta de planejar com calma as coisas. Ele é voltado para pessoas. Ele tem uma preocupação muito grande com o outro. Ele gosta de ouvir. Ele gosta de falar, mas ele ama falar. Só que, diferente do comunicador, ele ouve bastante, né? O executor já não ouve tanto. Olha que legal. O executor e o comunicador não tem facilidade para ouvir, não tem paciência para ouvir, mas são ótimos para se comunicar, para falar. Então, onde é que acontece uma falha de comunicação assertiva aí? Porque se duas pessoas que só sabem falar e não sabem ouvir, o que vai dar aí? Conta para mim. Precisa de alguém para fazer essa ponte. E quem faz essa ponte é o analista e o planejador. Então, quando eu tenho uma equipe que tem muito executor e comunicador, eu preciso ter ali um analista e um planejador no meio. O jeito de mostrar a mesma coisa é diferente. Então, vamos lá. Vou deixar vocês interagirem agora. Me fala um assunto que vocês gostariam, qualquer coisa, qualquer assunto, que eu vou falar como é que um executor fala, como é que um comunicador fala, como é que um analista fala e como é que um planejador fala. Imagina você indo dar uma ordem na sua empresa. Me fala uma ordem que você gostaria de dar na sua empresa agora. Vamos lá, gente, me ajuda para poder molhar minha garganta. Me fala uma ordem que você gostaria de dar para sua equipe na sua empresa agora. E eu vou te falar como é que o executor fala, como é que o... E aí, eu vou falar também como é que cada um recebe. Ninguém vai me ajudar nessa aí? Bora lá, gente. E aí? Quem vai me ajudar? Vamos para mostrar para vocês como é que cada... Vocês não querem aprender? E aí? Vamos aprender? Para aprender tem que interagir. Líderes, venham falar comigo. E aí, deixa eu ver aqui, ó. Às vezes não tá rodando aqui. Bora lá. Quem vai falar para mim? Fala uma coisa que você gostaria de pedir para alguém fazer aí na sua equipe bem agora. Travaram, né? Todo mundo travou aí. Peraí que vocês sumiram na minha tela aqui. Chegar no horário. Beleza. Olha lá. Você gostaria de chegar, fazer uma reunião. Funcionário chegue no horário. Ó, vieram, que legal, vieram os dois. Olha como que um executor fala. Desse jeito assim, ó. A pessoa chegou, o executor vai falar assim: tá atrasado de novo. E ele acha que ele deu o recado de: eu preciso que você chegue no horário. O executor é assim que ele fala. Então, ó, tá vendo? É a dor de dois líderes aí, né? Chegar no horário. O executor, ele faz exatamente isso, tá? Cara, chegou atrasado de novo. Cara, ó, o horário é às 8. O comunicador, ele vai começar a conversar com a pessoa. A pessoa chegou e falou assim: tudo bem com você? O que aconteceu? O que aconteceu que você chegou atrasada? É verdade? O que tá acontecendo que você não chega no horário? Poxa, cara, não sei o quê. E aí, ele faz um discurso gigantesco. E no meio do discurso, ele fala assim: preciso que você chegue no... Ele tem medo de ser desaprovado pelas pessoas, o comunicador. Então, ele faz um discurso enorme. E no meio do discurso, ele fala assim: eu preciso que você chegue no horário. Mas, olha, cara, porque não sei o que... E aí, fica perdido ali no meio. O analista, ele começa:
Tá, você pegou o ônibus que horas? Tal hora? Mas olha, cara, se você sair mais cedo de casa, se você fizer tal coisa, se você fizer tal coisa, você consegue chegar aqui no horário. Tô falando de uma comunicação não assertiva nos 4 perfis. Ninguém foi pontual ainda. Todo mundo olhou pro problema, comentou do problema, avisou que ele tá chegando atrasado, mas ninguém foi pontual, porque não é só perfil, é comportamento, é como você usa o seu perfil a seu favor. E aí o planejador fala assim: nossa, cara, toda vez que você chega atrasado é um transtorno tão grande aqui na empresa, né? Eu quero uma lista das tarefas toda semana. O executor chega lá e fala assim: você já fez a lista? Aí a pessoa fala: não. Ó, preciso de uma, né? Preciso de uma lista, o executor. Preciso de uma lista. Primeiro que o executor não dá muitos detalhes. Preciso de uma lista das tarefas da semana. Tá, o analista pensa. Ele falando para o analista, deixa eu pensar aqui. Todas as tarefas da semana, mas são só as minhas? Será que ele quer do departamento inteiro? Que tarefas que ele quer da semana? De quem? As minhas? Ah, então tá, deixa eu pensar nas minhas aqui. Aí o analista começa, segunda-feira, às 8 horas, chego, né? Às 8h30, tarará. O analista faz assim. O executor, que recebeu de um executor, fala assim, as minhas tarefas, ele vai escrever assim, de manhã, atendimento, à tarde, estoque. E vai entregar pro gestor. O que eu quero trazer aqui para vocês? O comunicador fala muito e não dá a mensagem. O planejador envolve muito e não dá a mensagem. O analista analisa demais e não dá a mensagem. E o executor atropela e não dá a mensagem. Como é que a gente faz para trabalhar o nosso perfil para fazer uma comunicação assertiva? A primeira coisa não é sobre mim. É como o outro vai receber. Eu sou analista. Então, se eu quero falar com um executor e eu sei que o executor ele não vai sentar e vai escrever, vem cá. Fala pra mim aqui 5 coisas que você faz na segunda-feira. Tá, beleza. Que horas você costuma fazer? Eu tenho que anotar. O executor não vai anotar, você pode esperar. Então, a primeira coisa é você conhecer a pessoa que está do outro lado. Se você está pedindo para um executor escrever uma lista de tarefas, esquece, ele não vai escrever, porque ele não é de escrever, ele é de executar. Então, é muito mais fácil você catar um analista para correr atrás do executor, perguntar para ele, anotar e fazer ali a descrição de cargos, de funções e de tarefas. E aí sim treinar esse executor. Cara, é o seguinte, para funcionar você vai ter que seguir essa rotina, esse processo. Depois disso, vamos pensar aqui então. Eu preciso pedir algo para um analista. Eu vou falar com o analista, né? Independente do meu perfil, eu não quero saber se eu sou analista, se eu sou executora, eu tenho que entender o outro. Então, o analista, o que ele precisa? Ele precisa de dados. Ô, Ângela, eu preciso que você me entregue uma lista das suas tarefas. Aí, pra mim, é vago demais. Então, se você é um executor que tá pedindo isso, tem que falar. Olha, eu quero as suas tarefas da semana, o que você faz na segunda de manhã, na segunda à tarde, na terça de manhã, na terça à tarde, por horário, tá? E quanto tempo você leva em cada uma. Pode ser? Beleza. Você tá pedindo para um analista, ele vai te entregar tudo, até numa tabela de Excel, coisa mais linda. Aí você vai pedir para um planejador. O planejador, ele vai voar nos pensamentos. Então, o melhor é o que você mais gasta tempo, o que você mais gosta fazendo no dia a dia das suas tarefas, tal coisa. Aí, então, você vai anotar junto com ele. Anota aí pra mim. O planejador é uma pessoa que você tem que fazer junto. Ele gosta de estar interagindo naquele momento. Ele gosta de estar junto. Então, não adianta você passar pra ele também e esquecer. Você tem que executar algumas coisas junto com ele. Então, se são coisas que você precisa que sejam entregues, o que acontece? Quando você passa para o executor vai fazer, você não precisa ir atrás, não. Mas se você passa para o planejador, você tem que acompanhar. Então, eu tô dando para vocês aqui algumas dicas bem fáceis para vocês se comunicarem. Então, qual que é o primeiro passo? Escreve aí. O primeiro passo é eu entender qual é o perfil do meu colaborador, do meu liderado. Se eu quero pedir para eles chegarem no horário, primeira coisa, tá claro para eles por que eles têm que chegar no horário? É por obrigação, é por produtividade, é porque é cultura organizacional da empresa ou é norma instituída na CLT? Porque hoje existem vários empregos, vários trabalhos, vários órgãos que a pessoa trabalha por carga horária e não por horário. Com o home office perdeu-se um pouco essa coisa da rigidez dos horários. Então tá na hora de sentar e deixar claro o que é chegar no horário, por que precisa chegar no horário e o que acontece se as pessoas não chegarem no horário. Qual a punição? Se é norma, quando a gente infringe uma norma, a gente é punido. Se eu passar num sinal vermelho, eu levo uma multa. Se eu
invadir, né? Se eu passar numa praça de pedágio sem pagar, eu levo uma multa. Se eu passar da velocidade, eu levo uma multa. Se eu entrar num ambiente hoje religioso, né, e começar a falar mal daquela religião, eu sou processada. Se eu entrar numa escola hoje e falar contra negros, contra gays, eu sou processada, porque cultura organizacional. Então, se tem uma cultura, se tem uma norma, precisa ser cumprida. Quão claro está isso para os seus colaboradores? Então, se você é uma pessoa comunicadora e fala demais, pede para alguém que é mais objetivo, mais preciso para falar. Organiza num papel, pede para alguém organizar no papel. Você sabe por que a maioria dos presidentes e políticos não fazem seus próprios discursos? Porque a maioria dos políticos são comunicadores, e comunicadores gostam de falar, mas eles não têm habilidade de escrever. Então eles se perdem na fala, eles falam coisas muito grandes, são legais, é tudo legal que eles falam, mas às vezes eles dão uma volta enorme para falar uma coisa. E aí quem escreve para eles, normalmente, é um analista ou um planejador, porque ele consegue trazer toda a essência, né, organizar toda a ideia do político, e aí ele só lê aquele discurso que é mais preciso. Bom, vamos lá. Nossa, pessoal, me fala aí o que vocês estão achando. Olha, já estamos com 46 minutos, né? Eu quero falar um pouquinho ainda aqui do perfil para vocês entenderem como é que a gente lida com essa comunicação assertiva, né? Como é que a gente... o que acontece com alguns desses perfis, alguns medos que esses perfis têm. Por que é tão difícil, às vezes, para eles falarem as coisas? Sabe qual é o medo do comunicador? Identifica se você tem esses medos aí. O comunicador, como ele é muito voltado para pessoas, ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo de ser rejeitado e ele tem medo de perder qualidade de vida por causa de estresse, deixando de fazer o que ele gosta. Então, um líder comunicador, para ele é muito importante, se ele tem medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, ele tem muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, de falar para os seus liderados a parte ruim, a parte difícil, aquela parte do... Gente, tem que fazer, tem que chegar no horário. Se você não chegar no horário, eu vou te dar uma advertência. Né? E aí? A partir de 3 advertências, você não tem direito mais ao bônus da empresa. A partir de 5 advertências, você não tem direito mais à PLR da empresa, né? A divisão dos lucros da empresa. Então, para cada infração sua dentro da empresa, você perde um direito que a empresa te dá. Se você tiver 10 atrasos no ano, você perde o benefício da cesta básica. Pode ser, a empresa é sua, o estatuto é seu, você pode comandar, você pode educar as pessoas, você quer, é um benefício, benefício é aquilo que a gente dá a mais, então eu posso tirar a hora que eu quiser, se a pessoa não tá merecendo, entende? Isso é educar, então como o comunicador tem medo de ser rejeitado, o que ele faz? Ele deixa a pessoa chegar atrasada, porque dói nele ter que chamar a atenção do outro, porque se ele for rejeitado pelo colaborador dele, ele vai sofrer. E isso aí, então, o comunicador tem que trabalhar esse medo dele aí e lembrar que as coisas precisam ser feitas, né? É isso que eu desenvolvo em muitos líderes, vamos aprender a desenvolver isso daí. O executor, olha que louco, isso aconteceu, tá? Numa empresa. O executor, ele tem medo de perder a posição. Ele tem medo de fracassar. Ele tem medo de reconhecer que errou. Ele não reconhece que errou, gente, não reconhece. E ele tem medo de perder a autonomia. Entre o comunicador e o executor, qual medo você se identificou mais? O medo de ficar sozinho, de ser rejeitado, de não conseguir fazer o que gosta e por isso perder qualidade de vida? Ou o medo de perder a posição, medo de fracassar, medo de reconhecer que errou, medo de perder a autonomia? Eu sou mais executora do que comunicadora. Eu tenho muito mais medo de perder as minhas posições conquistadas, eu tenho muito medo de fracassar, não gosto de reconhecer que eu errei, eu prefiro não errar. Eu não gosto de ser chamada atenção por um erro, então eu faço tudo para não errar, né? Busco um pouco aí o perfeccionismo, né? E medo de perder a autonomia. Trabalhar num lugar onde eu não tenho liberdade, não tenho autonomia, beleza, 7 minutos. E não tenho autonomia, me quebra as pernas. É o meu executor gritando, deixa eu fazer, deixa eu trabalhar. Qual deles aí vocês têm mais dificuldade? Qual deles vocês se identificaram mais? E aí quando eu começo a entender isso, eu começo a entender por que eu não consigo me comunicar com a equipe. Por quê? Se eu tenho medo de perder a posição,
Ou seja, se eu começar a ser firme demais com a equipe, o que vai acontecer? Eu vou perder minha posição. Se a equipe não entregar resultado, eu vou perder minha posição. Então, o líder executor é aquele líder que é mais ferro e fogo para as pessoas fazerem as coisas. Ele traz resultado mais rápido do que o comunicador, porque ele põe a mão na massa e ele ajuda a fazer. Por quê? Porque fracassar para ele é uma opção quase inexistente. Então, ele põe todo mundo louco para fazer, mas ele entrega o resultado, tá? O medo de perder a autonomia, então de perder ali aquela liderança, ele vai, se precisar, ele vai lá, ele faz acontecer. E aí, qual desses você se identificou mais? Então, quando eu começo a entender como eu sou, e eu começo a entender que na minha equipe tem uma pessoa assim também, então, por exemplo, se eu tenho na minha equipe uma pessoa que me ajuda o tempo inteiro, que é meu braço direito, e que ele põe a mão na massa, ele é executor. E aí, quando eu peço as coisas pra ele, se ele sonhar, vamos supor, eu tenho 2 pessoas na equipe e tem um que eu sempre peço pra fazer. Cara, vai lá, busca pra mim, vai na papelaria, faz não sei o quê. E eles gostam de fazer isso. Quanto mais coisa você passar pro executor, mais importante ele se sente. Aí hoje você sei que fala, nossa, eu vou dar uma oportunidade pro Zezinho 2 aqui, porque o Zezinho 1 tá fazendo coisa demais. Aí você não dá pro Zezinho 1, você dá pro Zezinho 2. Pronto, acabou. O Zezinho 1 já acabou o dia pra ele. Tá? Então, é isso que você precisa começar a perceber, quem é que você está liderando. O planejador, ele tem medo de mudança. Sabe, apavorado com mudança. Você chegou no lugar e mudou para ele mudou ali como é que fala? A mesa de lugar, mudou o departamento. A empresa que eu visitei hoje mudou tudo lá. Então, assim, para o planejador, isso é falta de estabilidade, falta de estrutura, ele se sente perdido, ele tem medo disso daí, né? O medo dele é o medo das coisas mudarem e ele perder o controle sobre as coisas. E é exatamente isso, tem medo da mudança porque ele tem medo de perder o controle, né? E o analista, eu vou fechar aqui com o analista, né, pra gente ir encerrando, e aí eu vou... Ô, Bruna, eu vou falar com vocês ali no grupo, só pra eu tirar uma dúvida com vocês aqui. E aí eu retomo aqui com o pessoal. Só um pouquinho, gente. Vamos lá. O analista, pra gente ir fechando aí, Suelen, legal, hein? E o analista? Então, já deu pra ver que a Suelen se identificou ali com o planejador, né? E o analista, ele tem medo de não ter avaliado todas as possibilidades possíveis e imagináveis para que não ocorra fracasso. Ele sempre acha que existe uma outra possibilidade, uma outra coisa que ele não olhou e que pode dar errado. Então ele tem medo, né, de quando chega algo para ele, de que ele vai entregar um trabalho que ele não fez tudo nos mínimos detalhes. Ele tem medo de ser exposto ao ridículo, ou seja, de um dado que ele analisou cair na mão das pessoas, olhar se não tem nada a ver, dele ser ridicularizado. Ele tem medo também de confrontos. Então, olha só que legal. Se eu tô falando com um liderado que é analista, ele não gosta de confronto. Ele não gosta de uma pessoa que vem e fala duro com ele. Ele não funciona. Ele vai engolir, ele vai ficar quieto e vai deixar você sozinho ali. Então, quando você começa a entender o outro, você começa a melhorar a sua comunicação. Então, eu como líder, se eu sei que aquela pessoa tem medo do ridículo, eu já entendo que ela é analista, então eu já sei um jeito de falar. Analistas gostam de tom baixo de voz, que você sente na mesma altura. É assim que eles funcionam. O planejador, ele tem medo de perder o controle. Então, quando você vai passar alguma mudança para ele, que as coisas vão mudar, conversa primeiro, prepara o terreno primeiro, abre o caminho primeiro. Você tem um executor, você não precisa nem perder tempo, você já pode só falar o que vai acontecer, ele vai. Com o executor, você tem que ser rápido e preciso. Com o comunicador, você tem que ter motivado, você tem que ser alegre, tem que ser para cima. Então, eu tô falando aqui da comunicação assertiva sua para o seu liderado. Tá? Não estou falando do seu autodesenvolvimento. Você precisa entender qual é o perfil dele, e esse perfil eu aplico aqui nas empresas, né? A empresa que tiver interesse, quiser entender, eu aplico dos CEOs até toda a equipe, tá? Tô fechando aqui mais uma empresa aqui em Brasília que nós vamos fazer exatamente esse trabalho lá. São mais de 25 funcionários. Por quê? Porque chega, gente, tá na hora das equipes darem resultado, tá na hora das equipes, né, dos líderes trazerem resultados extraordinários, né? Pessoal, eu vou fazer o seguinte,
eu vou encerrar essa live. Por quê? Porque se encerrar no automático, eu não consigo puxar, pelo menos o conteúdo dela, para depois, né, a gente deixar com vocês que estão lá no grupo do WhatsApp, poderem ver o replay, né, que não conseguiram, que estavam esperando 8 horas e a gente atrasou, e eu quero que vocês tenham a possibilidade, às vezes, de assistir essa live mais uma vez. Quem não tá no grupo do WhatsApp, clica lá no link da bio, né, clica lá no link e entra no nosso grupo do WhatsApp do Líder de Ouro, entra lá. Porque daí vai poder assistir, pegar aqui certinho o que o executor faz, o planejador, o analista, o comunicador. Se você não tá no grupo do WhatsApp, você não vai ter essas informações exclusivas que o pessoal tem, tá bom? Eu vou fechar e já vou abrir outra logo em seguida, tá? Fiquem aí então, entra de novo e já clica no aviãozinho pro pessoal voltar para eu encerrar, né, essa questão aqui dos perfis que eu queria falar com vocês hoje, tá? E aí eu volto para falar um pouquinho mais ainda sobre liderança. Então, ó, tô só fechando aqui, vou entrar de novo pro Instagram não derrubar a gente perder esse conteúdo, tá bom? Já volto aí, voltem comigo.